Hoje nós vamos abordar alguns capítulos do livro de Romanos, que eu acho que são muito importantes para nós, né? Os capítulos 13, 14 e 15, muita coisa, né? Mas o objetivo nessa mensagem é falar sobre nós nos acolhermos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Romanos 15, versículo 7, Paulo fala assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém? Vamos meditar um pouquinho nesse versículo? Juntos aí, um do lado do outro, leiam. Vamos lá. Portanto, essa é a conclusão de Paulo. Portanto, amém. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. O livro de Romanos é conhecido como o Evangelho de Deus. E é um livro, nessa abordagem que está sendo feita, nós estamos vendo sobre a superabundante graça, né? No livro de Romanos. E essa superabundante graça, ela foi apresentada a nós, ela veio até nós, o veículo que Deus usou para trazer essa superabundante graça foi o Evangelho. O Evangelho de Deus é o próprio Senhor Jesus. Foi Ele que veio cheio de graça e de verdade, de realidade. E essa graça, essa superabundante graça, ela veio por quê? Porque nós estávamos perdidos, não é? Lá em Romanos 3 fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Mas essa superabundante graça, ela veio nos trazer o quê? Salvação. O que se espera de um pecador? Né? O pecador só pode uma coisa, ser salvo, porque ele já está acabado. Mas a graça, ela nos salva. A graça nos redime. A graça nos justifica. A graça nos santifica. A graça nos reconcilia. E a graça, ela nos liberta, irmãos. A graça, por isso que Paulo começa as epístolas dele sempre falando o quê? Graça a vós outros. Essa superabundante graça, ela opera em nós tantas coisas. E como já foi falado aqui em várias reuniões, ela também nos liberta. Ela veio nos trazer a lei do Espírito da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte. A graça nos fortalece, irmãos, para nós vencermos uma lei que é muito forte, que é a lei do pecado e da morte. E essa lei nos liberta também do medo da escravidão, de vivermos atemorizados, como nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Então a graça, ela tem uma operação múltipla em nós. Deus, a Bíblia fala que Deus é o Deus de toda graça. Eu não sei qual tipo de graça você precisa, mas Deus é o Deus de toda graça. E essa graça, ela vem, né, sendo falada. Aí Paulo parece que dá uma parada, abre um parênteses em Romanos capítulo 9, 10 e 11, para falar da soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. Só que, por que Paulo incluiu esses 3 capítulos? Nós precisamos entender o contexto da igreja em Roma. A igreja em Roma, irmãos, tinha o quê? Judeus e gentios, não é? E essas duas culturas estavam mescladas ali na igreja. Judeus foram salvos, gentios foram salvos, e agora eles estavam todos juntos. Eu estava lembrando, o DF é uma mescla de culturas, né? E é fácil viver com a cultura do outro. Mesmo quando um casal, né, casa, né, cada um vem com uma cultura, não é? Né? Cada um traz a sua mala. E depois que casa, aí cada um abre a sua mala e fala assim, nossa, tem isso na sua mala? Ela fala, deixa eu ver o que tem na sua. Todo mundo estranha, porque nós temos culturas diferentes. E nós nos unimos ali, e nós como povo de Deus, Deus nos escolheu. E olha esse versículo que lindo que é.
em Romanos 11:5. Ele fala assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Sabe quem escolheu você? Foi a graça. Quem escolheu o irmão que está do teu lado? Foi você? Você escolheria o irmão que está do teu lado? A Olga falou que escolheria. Irmãos, claro, né? Nós no viver da igreja, a gente acaba, o Senhor vai nos mesclando, a gente vai nos convivendo com outros, sabemos que nós somos nascidos do mesmo Pai, essa graça nos salvou, ela nos trouxe para a família de Deus, e é claro, nós precisamos saber que quem nos escolheu, escolheu cada irmão, foi a graça. Aquele irmão que você gosta, e aquele irmão que você não gosta. Ah, mas tem irmão que eu não gosto? Hein? Às vezes, né? Até pisar no seu pé, né? Até pisar no seu calo, todos os irmãos são amáveis. Mas conforme a gente vai convivendo, nós vamos vendo os defeitos uns dos outros. Não é? Mas, irmãos, essa palavra hoje, esses capítulos, eles querem mostrar para nós que essa superabundante graça, ela não apenas fez todo esse processo de salvação, redenção, justificação, santificação, reconciliação, transformação, ela é importante para a nossa vida prática. A vida prática dos membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Sabe o que cada membro precisa? Graça. Graça. Fala para quem está ao teu lado. Graça. Nós precisamos de graça. Para viver a vida do corpo, nós precisamos de graça. Paulo fala assim, em Romanos, eu só vou dar uma pincelada aqui até chegar no Romanos 13, fala assim, porque a partir do capítulo 12 de Romanos, ele entra nessa prática, no viver prático dos membros do corpo. E para o viver prático dos membros do corpo de Cristo, nós já vimos, nós precisamos de três coisas. Nós precisamos apresentar o nosso corpo, a nossa mente precisa ser transformada e o nosso espírito precisa ser fervoroso. Amém, irmãos? Paulo fala assim, ó, eu peço pelas misericórdias de Deus, irmãos, a graça foi tão misericordiosa conosco, que ele fala, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo, como sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, mas ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Imagina, a mente do judeu é igual à mente de um gentil? Bem diferente, né? Mas qual mente que é a melhor? A do judeu ou a do gentil? Nenhuma das duas. É a mente de Cristo. Então o Senhor nos colocou juntos como membros do corpo de quem? Dos judeus? Corpo dos gentios? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então o Senhor nos colocou aqui para aprender a viver. E para isso nós precisamos dessa graça. Nós precisamos dessa graça também na dedicação intensa dos nossos dons. Quando você lê Romanos 12, e Paulo fala assim, segundo os dons, né? A graça foi dada a cada um, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação. Olha os verbos que ele usa. Não é de qualquer maneira. Como membros, nós precisamos ser intensos nos dons que o Senhor nos deu. E aí ele fala, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quer dizer, como membro, você vê, essa é a mente de Cristo, irmãos. Porque a mente humana é tudo mais ou menos. Não é? É tudo meia boca. Mas o Senhor foi meia boca para nós, irmãos? O Senhor nos amou meia boca? Tendo-os amado, amou-os meia boca. Foi isso que lá está em João 13? Tendo-os amado, amou-os até o fim. Nós vamos ver aqui no capítulo 15, que fala assim, que Cristo não se agradou a si mesmo. Ele não se agradou a si mesmo. Olha só, então nós como membros do corpo, ele precisa
viver essa vida. E Paulo vai começar a mostrar para nós que essa vida ela é para ser vivida com os de fora, lá em Romanos 12, do 9 até o 16, em relação aos de dentro, aos irmãos, né? Ele fala para o amor ser sem hipocrisia, nós precisamos nos preferir em honra uns aos outros, no versículo 10. Depois ele fala para nós compartilharmos as necessidades uns dos outros, praticarmos a hospitalidade, não é? Aí ele fala para nós abençoarmos os que nos perseguem e para nós não sermos orgulhosos. Quer dizer, ele vai falando para o nosso viver, ele vai falando tantas coisas aqui, irmãos, que não precisa nem muita explicação. Ele vai falando, ó, isso é prática agora. Vocês que foram salvos, redimidos, graças a Deus, estão sendo transformados. Olha como é importante a nossa transformação para viver a vida do corpo. Tudo isso aqui, com a mente transformada e com o espírito fervoroso, isso vai acontecendo espontaneamente. Aí, nos versículos 17 a 21, ele fala para o nosso relacionamento com os de fora. Aí ele fala com os de fora para nós fazermos bem a todos. Olha o que é um membro do corpo de Cristo. O membro do corpo de Cristo vive só na reunião? Quem dera, né? Nós temos uma vida na sociedade. E na vida da sociedade, o que o Senhor espera dos membros do seu corpo? Que nós façamos o bem a todos. Ele fala assim, mas nós temos paz com todos. O que depender de nós, né? Claro, tem coisa que não depende de nós. Mas o que depender de nós é para nós termos paz com todos. No ambiente do trabalho, não sermos aqueles que só causam confusão, né? Causam intrigas, né? Ficam fofocando. Não, o que depender de nós, temos paz com todos. Se falarem de nós, isso é um problema deles. Mas de nós, a nossa parte é expressar o Senhor, esse Cristo, essa graça que nós recebemos, em todo lugar. Aí depois no versículo, ele fala para nós não nos vingarmos, que ao Senhor pertence a vingança, e vencer o mal com... Irmãos, o mundo é mau ou não? Os dias são maus ou não? E como é que nós vamos vencer o mal? Com bem. Né? Não, porque o mundo é mau, vou ser mau? Não, né? Nós vamos lembrar isso, nós somos membros do corpo de Cristo. Bom, aí entra em Romanos capítulo 13. Capítulo 13 vai falar da nossa relação com as autoridades superiores, com o governo. E aí, irmãos, é um negócio complicado, não? Porque o governo desse mundo está debaixo de quem? O príncipe do mundo, né? Ele governa. E aí, mas o Senhor fala para nós nos submetermos às autoridades a quem o Senhor delegou a autoridade, né? Eles têm aí, a autoridade é deles. O Senhor delegou para eles, mas fala para nós nos submetermos. E aqui tem a primeira observação. Submissão, sujeição é diferente de obediência. Por quê? Porque às vezes você fica pensando, não, eu tenho que obedecer tudo. Não, você não tem que obedecer tudo. Mesmo no mundo, isso é visto, né? Você não é obrigado a obedecer uma ordem ilegal. Quem é? Ninguém é, não é? Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem ilegal. Pelo contrário, você tem que até denunciar. Se alguém fala para você que tem que fazer uma coisa que é ilegal, um superior falando, faça isso, você tem que denunciá-la, senão você sofre por ser cúmplice daquilo. Já pensou? Então, é diferente. E um exemplo maravilhoso disso é Daniel e os companheiros dele. Onde que eles estavam? Em Babilônia. Em Babilônia, irmãos. Debaixo do governo de um tirano chamado Nabucodonosor, não é? Que quis mudar a identidade deles, a dieta deles, queria mudá-los, queria torná-los babilônicos. Eles estavam em Babilônia, mas eles não eram babilônicos. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Eles podem dar o nome que eles quiserem para nós, mas nós sabemos quem nós somos e de quem nós somos. Nós somos do Senhor. Nós não somos do mundo, irmãos. E quando a gente vê isso, olha para a experiência deles. Eles viveram debaixo de pressão ou não? Pressão justa ou pressão injusta? Injusta, não é? Era só injustiça, não é não? Primeira coisa lá, ele falou, ó, vocês têm que descobrir o meu sonho e a interpretação dele. Você está louco?
Não é não? Interpretar um sonho que você nem sabe o que o homem sonhou, como é que você vai interpretar? Mas qual era o segredo de Daniel e dos amigos dele para viver uma vida de Deus no meio da Babilônia, no meio daquele governo humano injusto? Sabe qual é o segredo deles? Oração e palavra. Eles tinham vida de oração. Quando a pressão veio, sabe o que Daniel fez? Foi para casa, juntou com os amigos e falou: vamos orar. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós sofremos muita injustiça nesse mundo. Como filhos de Deus, então, é o tempo todo. O que é que nós devemos fazer? Sair com uma metralhadora aí, né? Às vezes dá vontade, né, irmãos? Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor falou para nós orarmos. A oração tem poder, irmãos. E nós, como povo de Deus, temos que fazer isso, não é? E olha só, aqui eu queria só ler alguns versículos do livro de Daniel, Daniel 3, bonito demais, Daniel 3, versículo 16 e 18. E fala assim: responderam Sadraque, Mesaque, aqui já é a experiência dos amigos de Daniel, quando eles foram obrigados, não é, a se dobrar à imagem, não foi? No soar da cítara lá, saiu um decreto, ó, quando tocar a cítara, todo mundo tem que se dobrar. Eles se dobraram? Mas eles não tinham que se submeter? Eles se submeteram, mas não obedeceram. Porque acima daquela ordem tinha algo superior. A fé deles, o que eles criam, o Deus que eles criam. E isso, irmãos, são coisas inegociáveis, é o quê? A nossa fé. Que durante aqui 10 semanas, né? Os irmãos falaram dos fundamentos da fé, são coisas inegociáveis. Idolatria, não, nós somos de Deus. Eu sou obrigado a adorar um ídolo de jeito nenhum. Aí, e por não se dobrarem, veio a pressão. E qual foi a pressão? Falaram assim, no versículo 15: agora, pois, estai disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só que decreto mais opressor, intimidando, né? Olha, irmão, nós somos colocados sobre isso, mas olha a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, e se não? Aí a questão é isso, né? Oh, se meu Deus me livrar, Deus vai me livrar. E se ele não quiser livrar? Olha só, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa é a atitude de alguém que sabe que acima do governo humano está Deus. O servo de Deus tem que saber isso, tem que saber diferenciar. Nós não devemos sujeitar às leis humanas, ao semáforo, não é? Ao lugar de estacionamento. Eu lembro de um irmão que ele era todo ousado, ele chegava e estacionava em qualquer lugar, vinha a multa, né? Mas ele se achava tão bom assim, falou: eu posso estacionar em qualquer lugar. E a multa só foi crescendo, né? Aí um dia ele foi correndo, aí, isso foi lá nos Estados Unidos, né? Era um brasileiro. Ele saiu correndo, aí vem o policial lá com o carro dele, bota aquela coisa atrás de você, faz barulho, encostou. Aí, eles normalmente perguntam: você sabe por que eu te parei? Aí ele: não. O senhor estava correndo. Não, mas qual é o problema? Eu falei assim: qual é o problema? Você vai ser multado. Só isso. Ele achava que ele era dono dos Estados Unidos, imagina. Achando que podia fazer qualquer coisa. Não, tem que aprender a baixar a cabeça. Errou? Aprende, não é não? Nós somos filhos de Deus, vamos viver no mundo como as pessoas do mundo? Não, irmãos, não é. Então, mas há uma diferença. Quando o mundo quer que a nossa fé seja ferida, ou seja ofendida, o que nós cremos em Deus, aí não, não é? Aí os nossos valores nós temos que preservar, não é? Isso vai ser importante porque nós vamos ver logo a seguida. Aí, esse foi o caso dos amigos de Daniel, e nós sabemos qual foi a consequência. Eles se submeteram.
não é? Deus livrou? O Senhor não os livrou da fornalha. O Senhor os livrou na fornalha. É diferente, não é? Muitas vezes nós queremos que o Senhor nos livre da fornalha. Mas o Senhor os livrou na fornalha. O Senhor esteve com eles. E o Senhor foi honrado ali. Tanto é que depois, no versículo 28, fala assim, capítulo 3 de Daniel, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha, o próprio rei falou, ó. Hã? Você vê, rapaz, claro, irmãos, nós estamos no mundo para ser luzeiros do mundo, para que a luz do Senhor em nós brilhe para as pessoas, e para que eles, da injustiça deles contra nós, eles sejam envergonhados, e não nós, não é? Senhor Jesus. Bom, eu queria apresentar isso daí sobre a questão, Nós temos que nos submeter às autoridades? Temos, mas isso não significa uma obediência cega. Não. Ao Senhor nós servimos. Você vê Pedro e João, quando falaram para vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Ele falou, peraí, aí não. Não é? Não, se vocês continuarem falando no nome de Jesus, vocês vão ser presos. Pode aprender. Está aqui, Pode aprender. Mas vocês podem aprender aqui, mas aqui eu vou continuar falando. Irmãos, essas coisas nós precisamos ter discernimento, não é? Isso não quer dizer que nós vamos sair ofendendo as autoridades, não. Mas aquilo que for em relação ao nosso Deus e à nossa fé é diferente, amém? Bom, deixa eu ver aqui. Mas para isso, irmãos, para ter esse viver, mesmo diante das autoridades, precisa ou não de uma mente transformada? Precisa. Renovada, Precisa ou não de um espírito fervoroso? Precisa ou não ter uma vida de oração? Se você não tiver uma vida de oração, você vai reagir imediatamente a um ataque, não é? Mas se você é uma pessoa que vive em oração, quando a ação vem, você sabe se controlar, você consegue se controlar. Agora, se você não está vivendo em oração e na palavra, irmãos, do jeito que bate, a gente dá, não é não? Mas a gente tem que aprender a viver no Espírito, a viver com a mente de Cristo, amém? Bom, Senhor Jesus, depois de falar das autoridades, no versículo 8 ao 10, ele fala sobre a questão do amor, faz parte também do nosso relacionamento, não ficar devendo coisa alguma às pessoas, a não ser o quê? O amor, que nós nos amemos uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, no nosso relacionamento, tanto com os irmãos como as pessoas, o que as pessoas precisam ver em nós? Amor ao próximo, não é? Só deixou esse mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Aí depois, no versículo 11 em diante, eu acho que é um consolo para nós que ficamos cansados de ficar debaixo desse governo humano. Paulo fala assim, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, creem que a nossa salvação está mais próxima ou não? Que salvação ele está falando aqui? Não é a salvação do Espírito. Essa aqui é a vinda do Senhor. É quando nossos corpos serão redimidos e nós poderemos estar com o Senhor no reino dele e na glória dele. É essa salvação que ele falou. Se naquela época estava mais próxima, o que vocês acham hoje? Está mais próximo ou não? Bom, sabendo disso, que a nossa salvação está mais próxima, o que ele fala? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Aí ele fala para nós deixarmos as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz, para nós andarmos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas nos revestir do Senhor Jesus Cristo
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele fala assim, para nós vivermos como em pleno dia, revestido das armas da luz, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Isso é uma prática. Todo dia nós precisamos nos revestir, porque nós vamos sair para um lugar onde quem está imperando é o império das trevas. É uma luta diária, não é? O dia a dia é uma luta. Então nós precisamos estar revestidos. Isso por fora, mas também por dentro, fala: não disponhais para a carne, não dê suprimento para a carne. Nós temos um inimigo, irmãos, não é só fora, nós temos um grande inimigo dentro de nós. E se nós dispomos para a carne, ele nos pega, não pega, não pega, derruba ou não derruba. Ele fala, então Paulo fala assim: nada disponhais para a carne. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque qualquer coisa é alimento para a carne. E a carne é fraca, irmãos, para as coisas de Deus, né? Para as coisas dela, ela é muito forte. E se você alimenta a carne, para depois brecar, né? Você pega um caminhão, solta ele, deixa ele sem freio. Aí lá na frente você fala assim, não, pera aí. Aí chega o policial, não, eu tenho autoridade, para aí, meu irmão. A carne tem uma inércia violenta. Então, Paulo fala, nada disponhais para a carne. Isso é um fato, irmãos. Aí, Romanos 14, Paulo entra nesse assunto de nosso viver corporativo, como membros do corpo. Ele fala para nós acolhermos ao débil da fé, não porém para discutir opiniões. Ele fala assim, versículo 3, quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, imaginem, lá em Roma, judeus e gentios, eles tinham hábitos alimentares diferentes ou não? Né? Tinham. E os judeus, eles tinham certas práticas, certos costumes de guardar dias também e de comer certos alimentos. E os gentios, mas todos foram salvos, e agora? Já ouviram falar da tal da galinha cabidé? É isso que chama? Não é? A galinha é o quê? Ao molho. O que significa? É bonita? Galinha ao molho pardo. O que significa galinha ao molho pardo? Tem sangue. Imagina, falar isso para o judeu. Servir para o judeu, né? O judeu chega na casa de um gentil lá, tem aqui uma galinha cabidé. O judeu fala, que é isso? Você é doido, não é? E também tinha a questão dos dias, né? Guardavam o sábado, e tem essa questão. Aí fica aquela luta. O que é débil na fé ficava julgando. Paulo considerava o débil na fé, na verdade, os judeus, porque eles ficavam julgando os que comiam carne, né? Agora, os que comem carne ficavam desprezando os judeus. Assim, podemos comer toda vez. Esses daí ficam com essas restrições bobas, né? Esse desprezo gerou o quê? Pode gerar um ambiente ruim no nosso meio, não é? Gera a falta de harmonia. E aí, como se comida, o dia, o comer ou não comer, fosse o essencial. Irmãos, nós temos que saber muito bem o que é essencial à nossa fé e o que é secundário. Porque se você não tem esse discernimento, você vai abrir mão de coisas essenciais à sua fé e você vai brigar por coisas que são secundárias, não é? Por práticas, não é? E nisso daí, irmãos, é uma coisa tremenda. Um servo de Deus, no fim da vida dele, ele teve um arrependimento doloroso. Ele foi que teve um arrependimento muito doloroso. Por quê? Pela maneira como ele tratou outros cristãos. Ele achava que ele estava certo naquilo que ele estava falando. E em muitas coisas que ele estava falando, ele estava certo. Mas quando ele foi falando, foi misturando um pouco do que ele estava certo com coisas dele mesmo. E isso trouxe ofensa para vários membros do corpo de Cristo. Isso ofendeu a consciência de vários irmãos. E ele conta no testemunho dele que o Espírito Santo o repreendeu de maneira que ele teve uma dor profunda. Porque ele viu que ele estava tocando
nos membros do corpo de Cristo. Esse é o tipo de discernimento que nós precisamos ter. Até que ponto o que nós falamos, as nossas atitudes, elas estão ofendendo a consciência dos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos saber disso. Agora, naquilo que é secundário, não é? Como uma pessoa veste, como uma pessoa anda, que se ela guarda dia, se ela não guarda, Paulo falou, olha, isso tudo é sombra, isso daí não é algo importante, não é algo para você ficar discutindo. Não, tem que ser assim, não, tem que ser assado, né? Aí tem vários exemplos, irmãos. A maneira como nós nos reunimos, é certo ou é errado? Né? A maneira como as cadeiras estão dispostas, isso é essencial. Se chegar um dia que as cadeiras tiver tudo assim, um círculo, aí eu falo, não, eu não gostei. Eu falo, não, eu também não. Eu gostava do outro jeito, né? Aí, assim, não é certo, é errado, e não é essencial. Sabe o que é essencial? É se tem Cristo ou não. Não é? Se naquela reunião tem a presença do Senhor ou não. Isso é essencial. Agora, como as cadeiras estão dispostas, né? Como os irmãos se vestem, não é? Não, por favor, né? Quer dizer, se a gente ficar olhando para isso, não só. Aí quando a gente sai daqui e for reunir em outros lugares, a gente vai ficar julgando, né? Olha só, olha como, né? Mano, o senhor me deu a oportunidade de ir várias vezes à África. Se você vai lá com a sua régua brasileira para medir os africanos, você vai ter problema de acolher aqueles irmãos. Eles são muito alegres. Eles dançam na reunião. Eles dançam, irmãos. E aí? E o duro é que eles queriam que eu dançasse também. Eu tive que dançar, irmão. Eu sou durinho, a Sandra sabe, eu sou duro, eu não tenho gingo, né? E eles ficavam olhando para mim assim, e eles lá, né? Você sabe, o africano, ele é, né? Aquele gingo deles é maravilhoso, mas é a alegria deles. O povo tão sofrido, quando eles reúnem, quando eles cantam, eles não ficam sentados no lugar deles, não, irmão. Eles não. Agora, eu falo, nossa, a maneira africana é legal, vão trazer para o Brasil. Vocês veem? Não, irmão, todo mundo aqui tem que dançar. Vou formar a igreja dançante. Não, irmão, o importante não é isso. Isso é tudo secundário. É questão cultural. Não é? Você vê, tem uma situação, um cooperador de Paulo, ele permitiu ser circuncidado, o outro não. Era questão cultural. Circuncisão não é nada, irmãos. Não é? O que vale é a circuncisão do coração. Então, muitas pessoas aqui já foram circuncidadas também. Então, a gente não pode se apegar a coisas pequenas, secundárias, para ficar julgando um ao outro ou desprezando um ao outro. Não é? Então, agora, por outro lado, Paulo fala assim, no versículo 14, capítulo 14, ele fala assim, acho que é o 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Qual que é a sua opinião? Minha opinião é assim. Eu gosto do jeito que reúne assim. Pronto, tá bom. Não é? Não, e se for diferente? Pode ser. Mas eu gostaria que fosse assim. Mas eu não vou usar isso para impor. Né? Chegar lá na África e falar assim, irmão, você ficar todo mundo sentadinho. Né? Ninguém pode dançar, não. Imagina, eu tenho a minha opinião, eles vão falar. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão dançar na minha cara. Assim, nós não podemos nos apegar a essas coisas secundárias. A ênfase é essa. Né? Nesse capítulo todo, não é a questão de comer. Paulo usou esses exemplos da comida e do guarda-dia, mas há vários, né, irmãos? Por exemplo, o Senhor está nos mostrando uma maneira agora de partir o pão aqui, na igreja no Guará. Se nós formos reunir na igreja Sobradinho, por exemplo, ou na igreja em Vicente Pires, talvez eles façam de maneira diferente. E aí, o que é certo, o que é errado? Exato, vai ficar, não, mas... Hã? O certo é partir o pão, exatamente. E o certo é fazer em memória do Senhor. Porque você pode estar fazendo de uma maneira com o teu coração longe, não é? O certo é o Senhor ser o centro daquela reunião, ser em memória dele e não sua, né? Então, olha, mas nós como membros do corpo, Paulo estava tratando de algo muito prático, de um relacionamento que havia lá na igreja em Roma, que se estende até nós hoje, irmãos. E nós como membros do corpo,
É isso que mostra que nós precisamos de graça. Aí Paulo mostra que quem é forte deve suportar a debilidade do fraco. A responsabilidade maior está sobre quem? Aquele que se julga forte, não é? Por exemplo, uma pessoa fala assim, não, essa igreja aqui, ninguém ora de joelhos, todo mundo tinha que se ajoelhar. Ajoelha você. Por que você joga a culpa na igreja? Não, a igreja tem que todo mundo ajoelhar para orar. Você sente que tem que ajoelhar? Ajoelha. Aqui nós temos liberdade, não é? Temos liberdade para ajoelhar, para ficar em pé, para dançar, para ficar. Nós temos a liberdade, desde que seja feito onde? No Espírito. Mas se uma pessoa ajoelhar, você vai ficar falando, você acha todo espiritual assim? Né? Irmãos, a nossa mente é caída. E nessa hora a nossa mente precisa ser transformada. Você fala assim, amém, Senhor. Olha só, essa pessoa está se derramando diante do Senhor. Não é? Ou alguém fica em pé, né? Orando, andando para lá e para cá. Tem gente que é assim, não consegue orar parar, né? Fica, deixa ele andar, gente. Ele está orando para o Senhor, não é para você. Né? O importante é não se apegar às coisas pequenas, secundárias. Lembre-se, nós como membros do corpo de Cristo, o mais importante é expressarmos Cristo. O Cristo que está em nós, não é? Seja do jeito que for. Aí Paulo, continuando, né? Aí a partir do versículo 9, 8, né? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do... Nós somos de quem? Se você ora de joelho, você é de quem? Se você ora sentado, você é de quem? Se você ora de olho aberto, você é de quem? Se você ora de olho fechado, você é de quem? Nós somos do Senhor. O importante é que nós somos do Senhor. E nós fazemos as coisas para o Senhor. Amém? Aí falou, até morreu vivendo, é tudo para Ele. Agora, a segunda parte do capítulo 14, que é do versículo 9 ao 12, ele mostra que esse acolher uns aos outros, além de ser algo que tem que ser segundo Deus, por que, nós temos que acolher os irmãos? Porque Deus o acolheu. Não foi? Você se tornou filho de Deus, quem é o Pai? É Deus, não é? Se Deus é o Pai, vai reclamar com Ele, não é? Não, eu não gostei do irmão. Reclama com o pai dele, não é? Ele que gerou, não é? Então nós temos que acolher, porque Deus, mas Deus se acolheu esse irmão, e aquela irmã, Ele acolheu, e nós temos que fazer o quê? Acolher. Só que a segunda parte, Paulo vai dar um passinho além. O nosso acolhimento não é só segundo Deus, é segundo o tribunal de Cristo. Aí, irmãos, vocês já entraram em tribunal? Eu tive, assim, uma das poucas experiências que eu tive também lá nos Estados Unidos foi um irmão, ele, ele foi pego no carro dele, e no carro dele tinha muitas latinhas de Guaraná. E lá no Guaraná, a latinha do Guaraná, antigamente tinha aquele champanhe, não tinha? E um policial parou ele, e quando leu que a latinha dele tinha champanhe, pensou que ele tinha bebido álcool. Aí mandou ele para a corte. Lá tem corte pequena para tudo, né? Parou ele e falou: você vai para a corte. E ele não sabia falar inglês, pediu ajuda, aí vamos lá, me chamou para ir junto com ele lá. Aí eu entrei lá no tribunal, sentei um monte de gente, né? Aí entra o juiz. Quando o juiz chega, ele fala assim, aí não sei como é que chama a pessoa lá, né? Fala assim, all rise! Irmão, só aquilo lá, eu fiquei com medo. Eu não tinha feito nada de errado, irmãos. Nada. Eu estava lá só para acompanhar aquele rapaz. Mas só dele falar aquilo lá, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, vai sobrar para mim. É o ar da solenidade. Paulo fala assim, nós temos que lembrar, se nós acolhemos uns aos outros, à luz do tribunal de Cristo. Significa o quê? Um dia, todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E aí? Como é que foi o nosso relacionamento? Eu fiquei preocupado se ele ora de joelhos, se ele ora sentado, se ele ora de olho aberto, se ele ora fechado, com a cabeça coberta, com a cabeça descoberta, com boné, sem boné. É isso que eu estou olhando. Naquele dia eu vou chegar diante de Deus, de Cristo. Aí ele fala assim, como você mediu,
você vai ser medido. Se você mediu os outros com rigor, você vai ser julgado com. Se você julgou com misericórdia, você vai ser julgado com. O Senhor vai falar assim naquele dia: me dá sua régua. O Senhor não vai medir. Quando chegar diante dele, ele não vai falar assim: eu tenho uma régua aqui. Não, ele fala assim: me passa a sua régua. Com qual régua você mediu as pessoas? Não é? É com essa régua que o Senhor vai medir. Então, isso daí traz temor, irmãos. Não é? No nosso relacionamento, ao olhar para os irmãos, as práticas e ver como canta, como não canta, como faz, como não faz. Se os irmãos cantam hinos novos, cantam hinos velhos. Você vê essas coisinhas, mas nós somos caídos, irmãos. A nossa mente caída se apega à besteira. É ou não é verdade? A gente come mais coisa saudável ou mais besteira? Até nisso, né? A gente é fácil ficar com besteira, né? Mas nós precisamos do que é essencial. E o que é essencial é: Deus acolheu? Então eu tenho que acolher, não é? Ele fala, não para discutir opiniões. Ele fala assim, porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ó Senhor, versículo 12, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo. Né? Não é falar, não, eu fiz isso porque a igreja era assim. Não, cada um vai dar conta de si mesmo. Nós precisamos estar diante de Deus e falar assim, eu acolhi ou não acolhi? Não, não, porque todo mundo lá fazia isso. Não é porque todo mundo. Eu estava com você. Eu sempre estive com você. A minha palavra eu dei para você. Então, cada um vai dar conta de si mesmo. Então, Paulo, ele avançou aqui, né, na profundidade. Aí depois, a partir do versículo 13, ele apresenta o princípio do amor. Ele fala, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amém. Não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impuro. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. É pesado aqui, não é? O Paulo fala assim, ele joga uma luz assim, por causa de comida você vai fazer o teu irmão tropeçar? Né? Você vai insistir nessa opinião para fazer o teu irmão tropeçar? Né? Isso em relação a coisas secundárias, irmão. Ele não está falando, porque eu quero que os irmãos fiquem bem claros. Paulo não está falando nada aqui sobre a nossa salvação, ele não está nada falando sobre Deus ser único, não é? Não está falando nada sobre o Espírito Santo, a pessoa, a obra de Cristo. Essas coisas aí são essenciais. Nós precisamos estar claro. Se alguém vier falar que Cristo não veio em carne humana, você vai aceitar no seu? Fala, não, eu vou acolher. Não. Você não, né? Não, mas Cristo não era Deus. Você vai acolher? Não. Entendeu? É nisso que a gente tem que ter discernimento. Por isso que a gente precisa ler a palavra, irmãos. Nós precisamos do ensinamento da palavra para nos deixar claro do que é essencial, mas também para ver aquilo que não é essencial e não sermos enganados. Porque muitos podem dar ênfase no que não é essencial e isso causa tropeço. Isso não é andar segundo o amor. E no caso aqui lá de Roma, é claro, né? Se estava lá o pessoal com a galinha de molho pardo, chega um judeu, não vai provocar ele, né? Fala, come aí, rapaz. Não, guarda a galinha, né? Serve para ele o que ele come. Quer dizer, isso é amor, não é? Você tem a liberdade, a sua consciência te permite, mas por causa do irmão, você se restringe. Olha quanta graça nós precisamos, né, irmãos? Para convivermos uns com os outros, saber como as pessoas são, né? Precisa de graça. Aí no final do capítulo 14,
ele também apresenta para nós essa questão do acolhimento à luz do reino. Porque ele fala assim: não seja vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus, versículo 17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no... Vamos repetir isso, irmãos? O reino de Deus não é comida, não é bebida. Amém. O reino de Deus é justo, irmãos. É justiça. Nós precisamos ser justos nas coisas, justos com as pessoas e justos com Deus. Não é? O reino de Deus é uma questão de justiça. Né? A base do trono de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. E quando há justiça, há paz. Você tira a justiça de um lar, pode ter certeza, a paz vai embora. Não é? Quando há justiça, quando há um relacionamento justo entre marido e mulher, pais e filhos, a paz, não é? E o resultado da paz, a paz com as pessoas, é que nós vamos ter alegria no Espírito Santo. Então ele mostra assim, o viver dos membros do corpo de Cristo, o viver do reino, ele produz essas três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais aqui. No capítulo 15, fala assim: ora, meu encargo está aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Paulo se considerava forte. Então ele falou assim: nós somos fortes. Já que você é forte, suporta. Ou não? Né? Você espera de uma pessoa carnal que ela suporte uma pessoa espiritual, ou de uma pessoa espiritual que suporte uma pessoa carnal? Hã? Não é não? Quem é mais tolerante? Uma pessoa madura ou uma pessoa infantil em Cristo? O que se espera, né? Se espera de quem é maduro, ele seja mais tolerante, ele seja mais sensível, ele seja mais flexível, né? Nas coisas secundárias. E nas coisas da fé, as coisas básicas, ele seja firme, por causa da maturidade dele. Mas ele sabe, né? Por exemplo, você vê uma criança, um bebê, fazendo xixi na sala, você vai bater nele com vara, espancar e gritar, né? É um bebê, né? Você vai esperar o quê? Né? É um bebê. Agora, se é um adulto fizer isso, né, já é um pouquinho diferente, né? Assim, o grau de maturidade. Então, Paulo fala, nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E aí ele fala assim, portanto, cada um de nós, versículo 2, agrade ao próximo no que é bom para... irmãos, esse aqui é outro ponto. É no que é bom para... Não é para o ego dele. Não é para a vaidade dele. Ou para a sua vaidade. Agrade o próximo no que é bom para... O que vai produzir edificação? O irmão está orando de joelho, está produzindo edificação? Está. Está orando sentado? Está. Está orando de olho aberto? Está. Está orando... se ele está fazendo algo que é bom para edificação, suporta, recebe, né? Não fica com mimimi, né? Aí depois fala, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo não se agradou a si mesmo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o que o Senhor espera dos seus membros? Que nós não vamos procurar. A minha mão, ela quer agradar a si mesma, não é? O meu pé quer agradar a si mesmo. Meu pé resolve ele botar em cima da mesa e comer com o pé a comida. O que está acontecendo com você? Não, eu tenho liberdade, eu sou membro do corpo também. Isso vai edificar? Claro, se eu não tiver as mãos, aí provavelmente vai precisar do pé. Mas se tem as mãos, deixa a mão funcionar. Por que o pé quer tomar o lugar da mão? Entendeu? E nesse caso de não se agradar a si mesmo, você lembra quando o Senhor Jesus foi ser batizado? Quando João viu que era o Senhor, o que ele falou? Eu é que tenho que ser batizado, não é? O que o Senhor falou? Importa que se cumpra
toda a justiça. O Senhor, que não tinha pecado, se ser batizado, ele se submeteu a isso, irmão. Ele não agradou a si mesmo. Sabe outra situação que o Senhor não agradou a si mesmo? No dia que ele foi lavar os pés dos discípulos. Lembra daquela situação? Quando ele se esvaziou, né? Ele tirou a sua veste, se cingiu com a toalha, chegou lá com a bacia para lavar os pés do discípulo. Pedro falou: não, Senhor, não, o Senhor vai lavar, não vai lavar meu pé de jeito nenhum. O pé deles lá, irmãos, não era. Não tinha, não era, pode ter certeza que eles não passaram por nenhum salão antes, não. Era aquele lá. Mas de quem que o Senhor lavou os pés? Pedro. O que Pedro fez depois? Negou o Senhor. De quem que ele lavou o pé? De Judas. O que Judas fez depois? E os outros 10? Abandonaram o Senhor. O Senhor lavou o pé. Ninguém tinha ficha limpa ali, irmãos. Nenhum tinha. O Senhor não se agradou. Ele foi lá e deu exemplo para eles. De como que ele... O Senhor sabia que Pedro ia negá-lo ou não? Sabia que Judas ia traí-lo ou não? Sabia que os 10 iriam abandoná-lo ou não? Sabia de tudo. Mas ele não se agradou a si mesmo. Você lavaria o pé de quem você sabe que vai te negar, vai te trair ou vai te abandonar? Entendeu, irmão? Quer dizer, o exemplo do Senhor é muito forte. Ele fala assim: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. E o Senhor sabia que nós não éramos vencedores. Foi cantado um hino maravilhoso. Eu sei que foi pago um alto preço. O alto preço, nós temos o valor de um alto preço, irmãos? Nós nos conhecemos, né? Mas o preço que o Senhor pagou por nós foi alto ou não? Mas foi só por você ou foi pelo outro irmão também? Ou eu falo, eu fui. O preço que o Senhor pagou por mim foi alto. Aquele irmão ali, não sei não. Nem sei se o Senhor comprou ele. Não, você não pode pensar assim, não é? Então, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos para nos consolar, para nos exortar, para nos alertar, para nos orientar como nós devemos acolher uns aos outros. Aí depois ele fala: ora, o Deus da paciência, é tremenda essa expressão, né? O Deus da... Porque no convívio uns com os outros precisa de paciência ou não? E da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ler de novo o versículo 7 juntos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para que é, irmãos? Para que é, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. O irmão que ora de olho fechado, ele dá graças a Deus. O irmão que olha com o olho aberto, você já viu irmão orando de olho aberto? Tem irmãos que oram de olho aberto, qual é o problema? Né? Mas ele ora, dá graças a Deus. Imagina, o que come, dá graças a Deus. O que não come carne, dá graças a Deus. O que guarda o dia, dá graças a Deus. O que não guarda, graças a Deus. Quando você chega num lugar onde está todo mundo ali, todo mundo é do Senhor, é para o Senhor, dá graças a Deus, você fala, ué, eles são tão diferentes. Mas por que eles dão graças a Deus? Por causa da graça, por causa de Cristo Jesus, por causa desse Senhor que não se agradou a si mesmo, ele se deu por mim, se deu por vocês. Então, por causa dele, nós aprendemos a viver essa vida do corpo, né? Essa vida de acolher as pessoas. Irmãos, e nesse momento que o Senhor está nos introduzindo, o Senhor vai nos levar a situações e nós vamos ter que ficar o tempo todo exercitando o nosso espírito, para não cair nesse desprezar ou julgar. Pelo contrário, vamos nos humilhar, né, irmãos? Falar assim, Senhor, eu não sou nada, e o Senhor me colocou nesse corpo, obrigado pelos membros do seu corpo, obrigado pelos irmãos serem diferentes. Amém? Você já deu graças a Deus porque os irmãos são diferentes? Graças, irmão, como é bom que os irmãos sejam diferentes, não é?
É nisso que o Senhor vai se manifestar. Porque se fosse todo mundo robozinho, tudo igualzinho, né? Como é que você vai ver que... Como pessoas tão diferentes podem ser um? Só tem um motivo: Cristo, a graça. Aleluia. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos? Orar um pouquinho? Amém. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pela Tua palavra. Oh, gratos a Ti pelo Evangelho. Gratos a Ti pela Tua graça. O Senhor nos alcançou com essa graça. O Senhor nos ajuda agora a viver essa realidade, acolhendo uns aos outros, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor não é apenas um exemplo fora de nós, o Senhor hoje está dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver no nosso espírito, exercitando o nosso espírito. E, Senhor, transforma a nossa mente, nossa maneira de pensar. Senhor, Senhor, quebranta os nossos julgamentos, a nossa atitude de desprezar os outros. Senhor, quem somos nós para desprezar os nossos irmãos? Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Dá o teu crescimento para cada um, para que no nosso meio o Senhor seja glorificado. Deus seja glorificado. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém.